Olá, pessoal. Oi, tudo bem? Boa Olá, Fran. Boa tarde. tarde. Tudo jóia? Tudo bem com você? Tudo Tudo bem com você, ótimo. gente? Que essa é uma live do nosso programa de educação em diabetes da Santa Casa, aqui em Belo Horizonte. Então, é uma live direcionada para os nossos pacientes, mas é também uma live aberta ao público, né? Então, é uma live para todos, mas Sim. que faz parte, né, desse programa nosso que antes ele era presencial. E com a pandemia, o que que nós fizemos? Criamos esse projeto de lives, exatamente com uma proposta de educar os nossos pacientes, com uma proposta de conversar um pouco sobre as dificuldades, sobre o que a gente percebe no nosso dia a dia, né? Toda quinta-feira lá na Santa Casa, e também como uma proposta de instrução, né? Essa questão da educação, ela está relacionada à instrução, a conhecimento, aprendizado. Então, hoje nós vamos falar sobre o que mesmo, Fran? Exercício físico em casa! Que Exercício físico. maravilha! Meu nome é Bia Bicalho, eu sou profissional de educação física e coordeno, junto com uma equipe multidisciplinar, a educação física, o programa de educação física para os nossos pacientes que têm diabetes tipo 1, no Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa de Belo Horizonte. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Franciele, sou profissional de educação física, atuo aí como personal trainer, né, atualmente, e faço acompanhamento com o pessoal lá da Santa Casa, que me recebeu assim de braços abertos, com muito carinho, e tô aí aprendendo todo dia um pouquinho mais com todo mundo, e tô super empolgada aqui com a live. Legal, Fran. Nossa live normalmente é uma live mais relâmpago, né? Então eu tô achando, tô vendo aqui muitos dos nossos pacientes presentes. Tô achando que esse horário é perfeito. Nós tivemos que fazer um pouquinho mais cedo hoje. Estou vendo muita gente conhecida. Boa tarde, pessoal. Todo mundo aí mandando mãozinha, acenando. Isso mesmo, pessoal. Clica lá no coraçãozinho, pega essa setinha do aviãozinho. Manda para as pessoas que vocês conheçam, para um vizinho, para um amigo. Dispara para todo mundo entrar aqui na nossa live para estar aqui com a gente nesse momento. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, que é sobre exercícios físicos em casa, né? Podemos fazer exercício em casa? Então é bem interessante porque a gente fala muito de exercício físico, academia, fazer caminhada nas praças, nos parques, né? São tantos lugares propícios para que as pessoas possam se exercitar, possam aumentar a quantidade de movimento. E hoje nós vamos falar sobre exercício físico em casa. Fran, podemos fazer exercício físico em casa? Podemos, não só podemos, como devemos fazer exercício em casa, né? Vai ajudar aí, contribuir positivamente na sua vida, melhorando várias capacidades aí, cardiorrespiratória, muscular, neuromuscular, além de também via prevenir e tratar caso você tenha aí alguma doença, e prevenir também para você não vir a ter algum tipo de doença futuramente, né? Para você tornar o seu corpo um corpo mais saudável, em movimento, que é muito importante. Nós temos ouvido falar muito, Fran, sobre exercício físico, como tem uma frase que fala assim, que exercício físico é, é um remédio, né? Então, assim, funciona como um medicamento, né? É uma ação, ela tem o efeito de um medicamento, mas é uma ação não medicamentosa. Então, é tão interessante quando a gente fala sobre isso, que é isso que você falou, né? Então, por que que os indivíduos que têm diabetes precisam fazer exercício físico? Primeiro, que é parte do tratamento do diabetes. O exercício ele é tão importante quanto a insulina. Tão importante quanto um medicamento oral, né? Não importa se é diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Então, nós temos que pensar no exercício físico como essa ação, como esse tratamento medicamentoso, mas não é uma intervenção medicamentosa.
Então, nós temos que pensar que o exercício físico traz inúmeros benefícios, né? De proteção cardiovascular, redução do percentual de gordura, fortalecimento muscular, né? E a pessoa melhora o sono e previne uma série de doenças associadas. E o que mais? A pessoa acaba se alimentando melhor, a pessoa acaba dormindo melhor e ela acaba se sentindo melhor. Também funciona como um padrão anti-estresse, né? Então, o exercício físico, ele tem uma liberação de uma série de hormônios, uma série de fatores associados que funcionam também como fatores de proteção, inclusive fortalecendo a musculatura, inclusive estimulando a produção de insulina, né? Então, é importante que o indivíduo com diabetes, não só que ele saiba da importância de fazer exercício, mas por que ele precisa de fazer exercício físico. E quando a gente fala de exercício físico, existem também alguns cuidados associados que aquele indivíduo com diabetes precisa de ter na hora de fazer exercício, né? Começa falando deles pra gente, Fran. Da pessoa que tem diabetes aí, o que a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente vai começar a treinar, utilizar ali roupas confortáveis e utilizar um tênis também que seja confortável, para não vir a te gerar um risco de vir cortar ou machucar. Então, optar por utilizar um tênis sempre quando for fazer exercício físico e roupas confortáveis. Uma camiseta, uma bermudinha ou uma calça, o que ficar confortável. Outro ponto muito A gente tem que se preparar para fazer o exercício, né, Fran? Não importa se é em casa ou se é em algum outro lugar. Então, a gente também tem que se organizar, né? Então, essa vestimenta adequada é um dos fatores. Uma curiosidade é colocar um tênis específico, né? Um tênis confortável, uma meia que não tenha tanta costura ou usar a meia do lado avesso e sempre ter um cuidado especial com os pés, para ver se deu alguma bolha, se machucou, se teve alguma pequena fissura, alguma lesão. Então, cuidado com os pés é um fator muito importante, mesmo estando em casa, né? Porque a gente pode correr em casa, pular corda, subir e descer escada, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer em casa, então em casa também é muito importante esse cuidado com a vestimenta. Um outro cuidado, se você tem diabetes, é medir sua glicemia antes do exercício e pós-exercício, né? Porque nós temos aí os valores de referência que são muito importantes na hora da pessoa fazer o exercício. Um outro fator importante também é a gente cuidar da hidratação. Então, ter sempre uma garrafinha de água, beber água o tempo inteiro. Existem aqueles mitos, né? Mas beber água, você tá aí com a sua garrafinha, hoje eu não tô com a minha aqui agora, não. Então, beber água da barriga, deixa o estômago dilatado, não sei o quê. Não existe nada disso. Isso é realmente um mero mito, né? Não procede, isso não é verdade, né? Essas são as falas populares que as pessoas acabam acreditando. Então, água, pessoal, é importante beber antes, durante, depois, né? Que mais, Fran? Então, tem aí a vestimenta adequada, água, medir a glicemia. A gente pode falar também como fazer exercício em casa. Aonde da casa da gente que a gente pode fazer exercício? Olha, você pode separar aí um espaçozinho na sua casa. Pode ser no quarto, pode ser na sala da sua casa. Mas é interessante você optar por um lugar onde não tenha mesa muito perto, muito junto, para você ter um espaço para você se movimentar mesmo. No espaço, para não ficar apertado. Para não vir gerar risco de bater ou machucar. Então, um espaço grande lá já dá para você fazer. Ou no quintal, porque tem muita gente que às vezes, né, tem um quintal grande, então pode optar por treinar no quintal também. Isso que você falou, Fran, é muito interessante, porque a gente tem que tomar cuidado, pessoal. Quando a gente fala em casa, normalmente, a gente não tem assim um espaço muito grande. Claro, quem mora em casa, às vezes tem um quintal, tem uma área maravilhosa. Mas normalmente a pessoa que mora em apartamento não tem. E aí nós temos que tomar cuidado assim com as quinas, com cadeira,
porque às vezes a gente desequilibra mesmo, ou sem querer, fazendo um movimento mais amplo, a gente bate a mão numa parede, ou bate o pé, ou bate qualquer parte do corpo. Então, tirar qualquer objeto ou móvel que tenha quina, que tenha um risco da gente, sem querer, bater e machucar. Mas tirando essa parte toda, a gente precisa de pouco espaço. A gente não precisa de tanto espaço para fazer exercício em casa. E em casa, gente, é um ótimo ambiente também para você se exercitar. Existem várias formas de você se exercitar com o peso do próprio corpo ou com alguns acessórios, né, Fran? Que a gente pode, né, pegar coisas que a gente tem em casa mesmo. Então, fazer exercício em casa é muito possível, é muito viável. A gente não precisa de ter espaço muito grande. A gente não pode esquecer de organizar vestimento adequado, medir a glicemia, a hidratação, organizar o espaço que a gente tem para não correr o risco de lesão. Fran, quando a gente fala de fazer exercício em casa, o que você sugere de material? Uma pessoa assim, você acha que tem que ter halter, anilha, pezinho? Como que funciona isso? Me fala um pouco da sua experiência com essa educação física, né, em fazer exercícios em casa. Então, quando eu comecei a fazer os meus atendimentos personalizados, eu não tinha muito material. Então, eu tinha que adaptar com os meus alunos. Então, o que eu usava? Cabo de vassoura, garrafa PET mesmo, você pode encher de água, serve como um halter. Você pode utilizar saquinho de feijão ou de arroz, depende aí da intensidade que, né? Claro que orientada a pessoa vai fazer. E pode utilizar também, caso você, né, consiga aí adquirir algum material, pode utilizar os elásticos. Mas não precisa de comprar, de fazer o investimento em comprar. Você pode utilizar com coisas que você tem em casa mesmo. Dá para fazer muito exercício e muita coisa legal. E uma coisa interessante, Frank, por exemplo, no mínimo, exercícios de alongamento, você pode fazer em casa com uma toalha também, né? Um pedaço de pano, uma corda ou uma toalha. Exato. Então, assim, no mínimo, você falou em cabo de vassoura, é bem legal, a gente faz vários exercícios, né, com cabo de vassoura. Toalha, e de manhã você estava me falando que a pessoa pegava um saco de arroz, às vezes, ou um saco de feijão, e usava para fazer movimentos assim, ou exercícios. De abdominal, de flexão aqui de ombro. Eu também utilizei no início, eu peguei uma leg minha, que já era mais velha, amarrei ela na canela, né? Colocava um saco de feijão dela, que servia como caneleira, e amarrava na minha canela e fazia como caneleira. Então, dá pra gente poder adaptar todo e qualquer tipo de exercício em casa. Não precisa ter um material específico. A gente pode fazer com as coisas que a gente tem em casa mesmo. E se não tiver, não tem problema. Pode fazer sem nada também, que dá super certo. A gente pode fazer também muitos exercícios utilizando o peso do próprio corpo, né, Fran? Exatamente. Garrafa PET dá certo, a Sabrina está falando ali. Dá muito, Sabrina. Você pega uma garrafa de 1,5 litro, enche de água, né? Se forem 2 garrafas, já são 3 quilos ali. Né? Então, você consegue fazer muito exercício, muita coisa legal. E uma coisa importante... Pode falar. Eu tive uma aluna numa época que ela falou, Fran, com água tá muito levinho, eu vou colocar areia. Dá até para você colocar areia também, se você quiser se desafiar, né? De ficar mais pesadinho. E eu achei o máximo também. É verdade. Dá mesmo, fica mais pesado. É bem legal isso mesmo. Fran, é interessante só a gente deixar bem claro aqui também, que para todo mundo que está aqui assistindo a gente, que para os nossos pacientes na Santa Casa, o que a gente faz? A gente faz um programa de exercícios para esses pacientes. Então, lá na Santa Casa, né, porque vocês devem estar perguntando, Bia, mas nós vamos fazer como exercício? Qual exercício? Né? Que tipo de exercício? Realmente, pessoal, precisa de ter um profissional de educação física para organizar, né, essa série, essa sequência de exercícios que vocês podem fazer.
Então, depois que, lá na Santa Casa, por exemplo, depois que o nosso paciente tem a consulta, o que a gente faz naquela consulta? Tem muitos pacientes que não treinam em academias. Tem muitos pacientes que treinam, fazem exercício em casa. Então, ou nas praças, né? Mas como nós estamos falando exercício em casa, nós vamos falar hoje de exercício em casa. Então, nós temos muitos pacientes que fazem exercício físico em casa e nós elaboramos um programa de treinamento, um circuito, e mostramos para aquele aluno como que ele vai executar, para aquele paciente nosso, né? Como que ele vai executar esses exercícios. Então, você está dando aqui uma série de sugestões de materiais que nós podemos usar, mas lembrando que os exercícios, eles não podem ser também aleatórios, né? As pessoas precisam de ter uma orientação. E essa orientação vai vir de um profissional de educação física. Ah, Bia, mas eu não sou paciente da Santa Casa. Tem problema? Não, vocês não vão ter essa orientação da Santa Casa, mas vocês certamente devem conhecer ou precisam buscar algum vizinho, algum parente, algum amigo, algum boca a boca de um profissional que possa elaborar esse programa de treinamento para vocês. Então, pode ser um circuito, pode ser exercício com o que vocês têm em casa. Então, esse profissional ele pode ir na sua casa uma vez por mês, ou se você se empolgar e gostar, ele pode ir uma vez por semana, ou mais vezes. Então, isso é muito importante. Nós estamos aqui dando algumas dicas, falando um pouco sobre como fazer, o que fazer, mas lembrando que a gente precisa de ter uma orientação adequada para executar esses exercícios, né? E aí, Fran, você falou já um pouco sobre isso, nós temos vários tipos de exercício, não é mesmo? Uhum. Que a gente pode fazer. A gente pode fazer alongamentos, a gente pode fazer exercícios de mobilidade, a gente pode fazer exercícios de força e podemos também fazer exercício cardiorrespiratório, que é um aeróbico, né? A gente pode colocar a caminhada, ou subir e descer escada, ou pular corda, que pode entrar aí. Mas lembrando sempre que a gente tem a orientação de um profissional de educação física para orientar a gente da melhor maneira possível. Inclusive, coloco aqui à disposição, caso alguém aqui na live tenha dúvida de alguma coisa, pode me mandar, me pergunta, que eu estou aqui à disposição para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, para poder essas pessoas se movimentarem mesmo, sair aí da zona de conforto, da sua inércia e começar a dar um start aí na vida. Fran, você falou uma coisa muito legal, que você falou também sobre assim, a importância de aumentar a quantidade de movimento. Né? Então, só de aumentar a quantidade de movimento já é muito importante. Já. Porque muitas pessoas, o que a gente tem percebido? Nesse pós-pandemia, as pessoas ficaram, durante a pandemia, muito em casa, principalmente as pessoas que tinham uma doença crônica, né, não transmissível, uma hipertensão, obesidade, um diabetes, uma doença cardiovascular, enfim. Né? A gente ficou 2 anos praticamente dentro de casa. E aí agora as pessoas acostumaram a ficar em casa. Então a gente tem que começar a movimentar mais dentro de casa, a criar formas de você obrigatoriamente se movimentar mais em casa. Então levantar toda hora para beber água, ao invés de andar sempre com a garrafa de água do seu lado assim, deixa lá na cozinha, levanta, vai, pega a água, volta, né? Levanta, faz uma coisa, volta. Então, e às vezes eu falo assim, até de maridos, mulheres, filhos, né? Ajudar mais com as funções de casa também. Porque função de casa também é uma forma de aumentar a quantidade de movimento. Eu li um artigo muito legal esses dias que falou sobre animal doméstico, o quanto que animal doméstico auxilia para que as pessoas aumentem essa quantidade de movimento. Então, é exatamente isso. Porque quando você tem um cachorro em casa, você tem que sair para passear com o cachorro, você tem que brincar com o cachorro. Então, sem querer, mesmo dentro de casa, você vai se movimentando mais, porque você vai brincar com o cachorro, você vai movimentar, você vai correr atrás do cachorro, você foge do cachorro ou do gato, de, né, qualquer animal. Então, é muito legal essa coisa da gente pensar também que esse animal de estimação que a gente pode vir a ter em casa é um fator também que vai nos auxiliar a aumentar a quantidade de movimento no nosso dia a dia.
E só essa questão de aumentar a quantidade de movimento já é válida. Todo movimento é melhor do que nenhum movimento. Ah, Bia, mas na minha casa é muito pequena, não tem jeito. Sobe e desce escada, gente. Vai subir e descer escada, vai fazer alguma coisa, né? Vamos Pula tentar. corda. Ah, outro dia eu vi de uma empresa também, uma live que falava assim, vamos correr em casa. Correr em casa. Correr em casa. E aí eu assisti, foi muito legal, eram movimentos, é, imitando os movimentos da corrida, né? Mas em casa mesmo, no lugar. Então tinha elevação de quadril, skip, pequenos saltos e tal. Então, quando a gente começa a marcar tempo, marcar aquele movimento e contar, né? Então isso é muito importante. Né? A Organização Mundial de Saúde fala, pessoal, precisamos minimizar o sedentarismo. A Organização Mundial de Saúde está preocupada porque o mundo todo está mais sedentário, todo mundo está mais parado. E a maioria das profissões são mesmo sedentárias. Né? E o indivíduo que tem diabetes, eu canso de ver os nossos adolescentes chegam da escola, o que, que eles fazem? O Vai que, que eles jogar fazem, Fran? videogame, vai sentar, vai dormir. E nada de movimentar. Temos que movimentar, galera. Começar agora, enquanto a gente é jovem, para quando a gente for mais velho, a gente está com uma qualidade de vida bem melhor, poder, né, prevenir alguma doença também. Então, para a gente ser um corpo mais saudável, ser uma mente mais saudável. Então, bora começar agora, aproveitar enquanto vocês estão jovens. E o exercício físico também, ele vai minimizar, né, as ações, as consequências de um diabetes não controlado, não cuidado, não tratado. Né? Então, se a gente não cuida, se a gente não trata, se a gente não ficar atento, lá no futuro, né, daqui um ano, 2, 5, 10, né, você pode começar a sentir uma consequência desse não tratamento. Uhum. Né? Então, ou de vez em quando, raras vezes, a gente recebe um paciente lá com uma hemoglobina glicada um pouquinho mais alta, né? E aí a gente fica assustado e a gente fala com esse paciente mesmo. Né? E o exercício físico? Ah, parei de fazer, doutor. Eles falam assim. Né? Então, a gente tem que conscientizar as pessoas da importância do movimento. Né? E qualquer movimento vale. Né? Ah, brinquei de cachorro a tarde inteira. Ótimo. Ah, ajudei a arrumar a casa. Ótimo. Né? 15 minutos todos os dias é melhor do que nada. E, gente, 15 minutos, quem não tem 15 minutos todos os dias? Uhum. 15 minutos a gente para poder mexer no Instagram, ver uma live. Então, No Instagram as pessoas param para ficar horas, né? Horas. Uhum. Horas passando o dedo no Instagram, todo mundo tem. Né? E 15 minutos, às vezes, para fazer movimento, a pessoa não tem. Né? Então, mais uma vez, vou firmar aqui, focar nos nossos pacientes. Né? Quem não passou lá, quem às vezes vai no ambulatório e só vai no endócrino, dá aquela fugida, né, do exercício físico, a gente sabe que tem os pacientes que dão uma fugida, né, e a gente pega eles no laço. Então, pessoal, é muito importante. Não pode fugir do exercício. Exercício dá trabalho mesmo, né? É difícil, tem que ter a roupa adequada, tem mesmo. Né? A Márcia, nossa psicóloga, está aqui na live com a gente. Ei, Marcinha? Né? E aí tem gente que foge da psicologia, que foge da nutrição, porque sabe que andou comendo um pouquinho mais do que devia. Né? Então, assim, não adianta, pessoal. Nós temos que levar aquele tratamento a ferro e fogo, exatamente com a intenção de minimizar as consequências que podem acontecer com a falta do tratamento, do controle, dos cuidados, né, que precisam ter o indivíduo que tem diabetes. Então, Fran, uma outra coisa importante também que a gente falou sobre exercício em casa, e se a pessoa não tiver, às vezes, assim, 15 minutos, ou a gente pode fracionar o exercício assim? Podemos. A gente faz lá 10 minutinhos, 5 minutinhos de alongamento na hora que você acordar de manhã. E no finalzinho da tarde, chegou do trabalho, faz mais 10, 15 minutinhos de exercício. Podemos sim fazer ele durante várias vezes aí no dia. Ah, Fran, de manhã é muito difícil para acordar.
faz na hora do almoço, faz um treininho ali de mobilidade, depois faz lá no finalzinho da tarde, ali depois que você largar serviço, o treino de força. É muito importante, movimentar. Não tem problema se você vai fazer várias vezes no dia. O importante é fazer. Uma coisa legal também, isso que você falou, Fran, que o exercício fracionado, ele é tão benéfico quanto 30 minutos fracionado em 3 de 10, é tão benéfico quanto 30 minutos consecutivos. Né? Então, a gente não pode deixar de fazer o exercício, a gente não pode deixar de movimentar. Então, se você puder, gente, quem não pode movimentar 15 minutos todos os dias, não é possível. 15 minutos todos os dias, sabe? Pensa nisso. Muito rápido. E aí, às vezes, você está sentado vendo um filme, levanta e senta da cadeira 20 vezes. Ou durante aquele intervalo, levanta e senta, dura 1 minuto, marca tempo, cria pequenos desafios. Isso é tão legal, criar os pequenos desafios. São tão legais que você começa a observar que você vai se superando a cada vez mais. Né? Então, cada vez que a gente consegue executar um pouco mais de movimento, ou de exercício, ou de repetição, naquele intervalo de tempo que a gente se programou. E a gente também pode se desafiar. Não, peraí, fiz 20 abdominais essa semana. Na semana que vem vou fazer 30. Vou aumentar, vou fazer uma progressão de carga, aumentar a intensidade. Então, é legal você se desafiar a cada semana. Não, essa semana eu estava fazendo 3 séries, vou fazer 4 séries. 4 de 20. E a cada semana você vai tentando fazer uma progressão ali diferente e vai conseguindo cada vez mais movimentar, se desafiar, ir se conhecendo, tendo um autoconhecimento também do movimento, vai aprendendo a contrair certinho. Então, o negócio é se desafiar cada vez mais, começar mesmo. Então falamos coisas importantes já. Falamos sobre os cuidados que precisam ter sobre glicemia, hidratação, a roupa adequada. Até fiz uma colinha aqui. Né? Onde fazer, organizar o ambiente da casa para poder fazer. Né? Por que fazer exercício? A importância do exercício físico como um fator associado ao controle do diabetes. Falamos sobre tipos de exercício. Tipos de exercício a gente falou, mas falou pouco, né, Fran? Então, pessoal, a gente tem os exercícios, né, que movimentam mais o corpo como um todo, como pular corda, uma corrida estacionária, falamos sobre exercício polichinelo, né? Tem tantos exercícios que a gente pode elaborar um circuito e fazer esse exercício. Falamos com exercícios de força com o peso do próprio corpo, falamos com materiais que a gente pode usar associados, que são cabo de vassoura, pacote de açúcar, de feijão, pacote de arroz, toalha. Garrafinha PET. Garrafa PET com água, garrafa PET com areia para aumentar o peso. Então, nós precisamos, assim, de organizar, precisamos de um profissional de educação física para organizar. Uma coisa bacana também, existem vários aplicativos para hoje em dia, tem essa facilidade tão grande, né? Existem vários aplicativos que as pessoas podem usar para acompanhar o exercício, para acompanhar um profissional e fazer exercício em casa. Eu conheço pessoas, eu conheço amigos que têm grupos de 15 minutos todos os dias. 15 minutos, gente, é muito bom. E certamente vocês vão perceber, quando vocês começam a se tornarem ativos fisicamente, certamente vocês vão perceber que o seu controle da glicemia também melhorou, que o seu controle glicêmico também melhorou. Né? Que aquela hemoglobina glicada no final de 3 meses, quando você tiver um retorno no médico, com certeza vai estar com um percentual menor, mais próximo do ideal. E uma outra curiosidade também, Frank, quando a gente começa a fazer exercício, a gente começa também a controlar um pouco a alimentação. Então, assim, você fala assim, nossa, eu fiz exercício,
Vou beber mais água, vou comer uma fruta, vou buscar uma alimentação, vou comer mais verdura, legume, do Mais que aquela complicado. comida mais gordurosa e mais rica em carboidrato. Uma coisa interessante que eu converso muito com as nossas nutricionistas lá também, que as pessoas têm um hábito de usar muita gordura na hora de fazer a comida, de preparar o alimento, né? Então, muitas vezes em casa a pessoa usa muita gordura para fritar muita coisa. Então, uma forma também da gente minimizar é fritar menos e assar mais, né? É abrir menos lata e descascar mais fruta, Uhum, né? A Débora fala muito isso. Então, isso é exatamente. uma coisa muito importante que a gente pode pensar e associar a esse aumento da quantidade de movimento que a gente propõe no dia a dia para os nossos pacientes com diabetes. É verdade. Vamos. Então, E tem gente que hoje aderiu aí à ideia da air fry, né? Então você pode utilizar alguns alimentos, você pode até fazer na própria air fry mesmo, que acaba te ajudando a diminuir mesmo esse excesso de gordura, né? Que você vai fazer quando você for preparar os alimentos. gente, Então, essa panela é uma panela, né? A air fryer é uma panela. É uma panela fantástica isso, gente. Fala sério, acho que foi assim, uma revolução desses últimos 5 anos, nem sei. Né? Então, assim, as pessoas conseguem muitas vezes comprar porque você consegue parcelar com um preço aí bem razoável e realmente você coloca aquele alimento na air fryer, marca ali 5, 10 minutos, sem gordura, sem nada. Olha que fantástico, né? E a gente vai buscando essa alimentação mais saudável. É uma alimentação ideal para todos, né? para todo Não mundo. só para o indivíduo que tem diabetes. E a gente pode falar aí também do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Né? São cuidados que as pessoas precisam ter. É verdade. O que mais relacionado ao exercício, Fran? Então, a gente pode dividir exercícios de alongamento. Exercícios de alongamento a gente faz na nossa sala de espera lá na Santa Casa, que são, a gente gasta ali 10 minutos, que são exercícios que as pessoas podem fazer todos os dias. E sentado ainda, não precisa nem de levantar. Pode fazer até mesmo sentado. A gente pode brincar, né? Fazer sentado, fazer em pé, fazer deitado no chão. Uhum, Então, assim, são exercícios que a gente precisa de incluir na nossa rotina. é Então, nós verdade. podemos fazer exercício com peso do próprio corpo, exercícios aeróbios, que são as corridinhas estacionárias, pular corda. Gente, pular corda é um grande desafio, é muito difícil, né? Então, requer um nível de condicionamento físico grande. A gente pode começar a pular corda sem a corda mesmo. Ah, Bia, mas eu não sei pular Simular, corda. Não, não tem problema. Pode pular corda sem ter corda, sem você a pode corda. simular ela. E os exercícios de força que a gente pode incluir aí, pode ser um abdominal, um agachamento. Ah, Fran, não sei fazer agachamento. Mas você pode fazer o quê? Vou dar uma ideia. Coloca um banquinho atrás, senta e levanta no banquinho, que aí você pode simular o agachamento. Fazer exercício com o braço, de abrir, ir na frente. Dá para fazer muita coisa de força. E é como você falou, os aplicativos de exercício acabam ajudando, porque eles também têm aplicativos lá de força. Então seria interessante se a pessoa puder baixar o aplicativo, ir acompanhando, a cada semana lá vai fazendo X. No próprio aplicativo, quando a gente coloca lá, a gente coloca as metas da gente que a gente tem para fazer por semana, de quantidade, de tempo que você tem também. Então, você colocar lá, tem um tempo de fazer 15 minutos. O próprio aplicativo, ele vai te dar os exercícios que você consegue fazer em 15 minutinhos. Então, E aí vai ter lá misturado os exercícios de força, os exercícios de alongamento, os exercícios de cardiorrespiratório também. Você pode fazer uma caminhada também, se você, né, tiver um espaço ou uma pracinha perto de casa, ou tem um quintal grande aqui em casa, Fran. Faz a caminhada em volta aí ao redor do carro, ao redor da casa, e tá tudo certo. O importante é a gente movimentar, fazer um pouquinho, A todo gente dia. recebe muito paciente que mora na roça também, né? Roça Exato. normalmente são as casas que têm mais espaço, né? Então Uhum. dá para fazer muita coisa.
E eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, Fran, nossa, até esqueci o que eu ia falar. Mas eu estava aqui pensando sobre a importância, sobre a importância de, antes de fazer um exercício, passar no médico. Né? Então, se Exatamente. você tem diabetes, né, passa pelo médico. E aí o médico vai falar se você está apto ou não a fazer exercício. Então, é muito importante que o paciente também passe pelo endocrinologista, que vai dar uma olhada ali e se esse paciente também tem alguma restrição ou não. Porque temos também alguns pacientes que têm já algum comprometimento, Já tem uma né? Que infecção. faz aí uma, é, uma hemodiálise, ou que tem, às vezes, um pouco já de formigamento, ou falta de sensibilidade nos membros inferiores, um pouco de neuropatia diabética. Já tem um pouquinho mais de Então, dificuldade. é muito importante o profissional de educação física ter contato com o médico endocrinologista desse paciente. Então, o paciente, ele precisa de ter a sua visita médica em dia, que não seja uma vez por ano, que seja num espaço de tempo mais curto, né? E mesmo que seja um paciente que esteja muito bem controlado, né? Com os exames clínicos, né? Exames de sangue, exames laboratoriais em dia também. Então, pessoal, vocês precisam, quem tem diabetes, se eu estou aqui, está cheio de paciente nossa aqui da Santa Casa, que eu já estou vendo vários nominhos aqui muito conhecidos, né? Eles sabem que a gente pede e que o paciente precisa de ter, de estar em dia com todos esses exames, com essas passagens, tem que ir na enfermagem, tem que ir na psicóloga, tem que ir na nutricionista, tem que passar pela educação física. Né? Ter esse São os contato, pilares do tratamento do diabetes. ter esse contato com todo mundo, né? Para você ter um tratamento eficaz, para tudo fluir de uma maneira muito positiva no seu organismo, né? E tudo alinhadinho, sem margem de erro de dar errado. Vai dar 100% certo. É certeza. E não tem problema, estou vendo que a Erika entrou aqui na live, vou até falar, e não tem problema se o paciente usa bomba de insulina, né? Então não tem problema se ele usa o Libre, não tem problema. Pessoal, exercício físico e movimento, nada é problema se você tiver uma boa orientação para você ter um melhor controle do seu diabetes. Né? Então precisa mesmo de ter orientação. Volto a falar que todos os nossos pacientes, né, eles saem do ambulatório com um programa de exercícios, com um programa de treinamento elaborado especificamente para aquele paciente, né? Então, muitas vezes é até interessante, se ele usa bomba de insulina, aonde que está a bomba, onde que está o catéter? Então, a gente consegue fazer uma variação de exercícios para aquele paciente. Então, se ele usa o Libre, também a gente consegue fazer uma variação de exercício. Então, o mais importante é ter uma orientação de um profissional, né? Não deixar de fazer o movimento, fazer o exercício para ter mesmo um ótimo controle do diabetes. E para quê, gente? Para ter uma vida longa, né? Uma vida feliz, uma vida longa, uma vida melhor, sem algum comprometimento que a doença não cuidada ou não tratada pode trazer. Assim, para a gente poder cada vez mais melhorar, para a gente poder cada vez diminuir aí o risco de aumentar aí a dificuldade, né, no tratamento. E é isso, gente. Vamos movimentar. Se você tá vendo que você tá, tô muito sentada, tô muito parada, é o que a Bia falou. Sempre levanta na cadeira 10 vezes, se desafie, igual, por exemplo, tem gente que tem dificuldade em beber água. Eu vejo isso com os meus alunos. O que você pode fazer? Coloca despertador no telefone. Você vai programar lá o despertador várias vezes durante o dia para te lembrar mesmo de você beber água. Igual eu falei, tá muito sentado? Vai na cozinha, vai no banheiro, vai lá brincar com o cachorro, volta, trabalha mais um pouquinho, levanta, movimenta mais um pouquinho. O importante é a gente movimentar e não esquecer de beber água, que também é muito importante no processo aí.
Você falou uma coisa importante sobre hidratação, e é isso mesmo, as pessoas esquecem de beber água. Totalmente, totalmente. E eu vejo essa dificuldade porque os meus alunos, eles têm essa, Fran, essa é a primeira garrafinha de água que eu tô bebendo, e às vezes é 5 horas da tarde. Então, assim, se policiar também nesse cuidado de beber água, que também ajuda no processo aí, né, do controle das glicemias também. É importante manter o corpo hidratado, gente. Tem que hidratar. E mesmo em casa, pessoal, tem que medir a glicemia também, antes do Sim. exercício, E né? E pós. pós o exercício. Até Sim, porque a gente não, a gente imagina que em casa você não vai fazer, às vezes, assim, 1 hora de exercício. Então, claro, às vezes na rua ou numa saída para fora, tal, você até empolga e faz um pouco mais. Mas em casa, se a gente fracionar aí tempos mais curtos, né? Mas a gente não pode deixar de medir antes de começar o exercício, aquela glicemia de ponta de dedo, aquela glicemia capilar, ou para quem usa o Libre, né? Perfeito. E também no pós-exercício, né? Então, passa lá 1 hora, 2, até 2 horas pós-exercício, é interessante ter esse controle da glicemia capilar, principalmente se foi um exercício, às vezes você faz um HIIT de 15 minutos, um exercício mais intenso, né? Porque a gente tem alguns pacientes que são super craques também, né? Que fazem corridas, que fazem maratona, a gente tem paciente maratonista. Então, assim, temos que cuidar. Se o exercício é mais intenso, tem que beber água, tem que medir a glicemia, tem que cuidar da roupa que está usando, o espaço que tem em casa. Então, nós deixamos aqui dicas importantes. E se você é nosso paciente da Santa Casa, está fugindo da educação física, passa lá na nossa sala para a gente agendar com vocês, para a gente elaborar um programa de treino ideal para você. Um programa que você possa fazer. E a gente trocar uma ideia também, né? Porque para a gente conversar, vocês, né, expor, falar como é que é a sua rotina e a gente tentar adequar o treino aí da melhor maneira possível para você e que seja ainda mais adequado para você. E como a gente está lá disponível, bora procurar a educação física para vocês tirarem o máximo de dúvida que vocês tiverem. Porque a gente está lá e para isso mesmo, para ajudar todo mundo. Quem quiser. Isso mesmo, pessoal. E educação física não é uma coisa que a gente acorda todos os dias e fala assim, ai, que delícia, eu vou fazer exercício. Não é. Mas você não escova dente todo dia? Não toma banho todo dia? Exercício também precisa de ser feito todo dia. Mas, Bia, eu vou sair do zero e vou direto para o todo dia? Não, vamos começar fracionando esse início do exercício. Então, começa fazendo 2 vezes por semana, depois começa fazendo 3 vezes por semana. Nós temos que lembrar que a semana tem 7 dias. Não pode ser mais não e menos sim. Né? Tem que ser mais sim, mais dias sim, do que dias não. Então, pensa nisso, organiza o seu horário. Porque outra coisa é importante também. Se você falar assim, hoje não deu, mas amanhã, na hora que der, eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer, na hora que der. Não vai aparecer essa hora que vai dar, gente. Nunca vai aparecer essa hora, nunca vai dar. Você nunca vai lembrar de falar assim, chegou a hora do exercício. Sempre vai ter uma outra coisa que é prioridade. E exercício dá trabalho. Tem que trocar roupa, tem que organizar o espaço, o ambiente. Põe uma música é tão legal. Nossa, é verdade. É tão motivante. Escolhe uma playlist que você adora e marca da playlist 15 minutos. Faz uma seleção aí de 3, 4, 5 músicas que você ama e fala assim, enquanto essas 5 músicas estiver tocando, eu vou me movimentar. E treinando em casa não tem erro. Você escuta mesmo a música que você quiser. É sofrência, é sertanejo, é o que você quiser. Você coloca na sua música, e bota para quebrar. Na hora que você vê, você escolheu lá 5 músicas, deu os 15 minutos, você nem viu que você fez o exercício. Passa muito rapidinho. Muito legal. É isso, pessoal. Deixamos aqui, então, várias dicas. Então, podemos fazer exercício físico em casa? Sim, podemos fazer em casa. Devemos fazer exercício em casa. Então, pessoal, deixo aqui, né, essa mensagem para vocês sobre a importância do exercício físico no tratamento do indivíduo que tem diabetes.
sobre a importância dos cuidados que nós devemos ter, sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje. Né? Os nossos pacientes têm atendimento individualizado no ambulatório. Né? Os programas de treinamento são projetados especificamente para cada um deles. Né? Se você não é nosso paciente no ambulatório, se você não conhece nenhum profissional de educação física, manda lá, ó, acha lá no Instagram, a Franciele, como que é seu Instagram, Fran? É Franciele Souza Personal. Pode mandar mensagem, gente. Tira a dúvida. Ah, Fran, tô com dificuldade nisso aqui. Você pode me ajudar? Vou estar disponível. Pode mandar lá para mim que eu vou ajudar vocês. No máximo que vocês quiserem, eu consigo ajudar vocês. Pode mandar, ó, vocês têm 3 Instagrams. Tem o Educação em Diabetes, que é o nosso programa, né, de educação em diabetes, né, de toda a nossa equipe multidisciplinar do Ambulatório da Santa Casa. Nós temos o meu Instagram, que é Bia Bicalho, e temos o Instagram da Fran, que é Franciele Souza Personal. Então, pessoal, se tiver dúvida, manda um oi pra gente, que a gente consegue dar um help para vocês. Né? E lembrando que na Santa Casa, a gente tem esse atendimento, né, individualizado para os nossos pacientes, que é muito importante. A gente fala muito da importância, né, do diário da glicemia, dos exames clínicos, né, do controle do dia a dia, do que você vai comer, de como você vai se movimentar, do que você vai fazer, de associar trabalho, casa, às vezes menino, marido, mulher, né, com os cuidados do diabetes. Então, nós não podemos deixar de falar assim da importância do movimento como um dos fatores para o tratamento do diabetes. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Então, eu deixo aqui também o meu beijo para vocês. Muito obrigada,